Os especialistas avisam que a decisão sobre a terceira dose da vacina não se pode basear em testes serológicos. Explicam que os resultados são muito incompletos porque a imunidade não se mede apenas pelo nível de anticorpos. Alguns meses após a infecção ou a toma da vacina, é natural que o nível de anticorpos comece a cair. Os anticorpos são produzidos por determinadas células. Mas se o corpo não está exposto continuamente àquela infecção, seria um desperdício para o nosso corpo estar, ano após ano, a produzir sempre anticorpos e a manter todos os níveis. Mesmo com um nível baixo de anticorpos, podemos continuar protegidos, já que no corpo humano permanece a memória do vírus. Existem no nosso organismo células de memória que estão prontas para produzir anticorpos de forma muito rápida se forem estimuladas para isso, nomeadamente se vierem a estar em contacto com o vírus. Normalmente são células de longa duração, podem ser anos. Nós não sabemos exatamente, não poderemos saber ao certo, até que tenham decorrido vários anos após o início da pandemia. Testar a imunidade celular é possível, mas o processo é complexo. Na rede de laboratórios Germano de Sousa, por exemplo, já foram feitos estes testes, mas apenas em casos muito específicos, já que, além de difíceis, são caros. E os cientistas não apontam para já a necessidade de os realizar em massa. Os que mais se fazem são os serológicos, mas esses não detectam as células T, apenas apuram o nível de anticorpos no sangue. Na próxima semana começam a ser feitos a 5.000 idosos dos lares do sul do país. Comparar o quê com o quê? Tem alguma ideia de como é que as pessoas estavam um mês depois da vacina? Qual era o teor de anticorpos depois da vacina? Fazê-lo agora é comparar nada com coisa nenhuma. Os especialistas avisam que os testes serológicos não dão um retrato real da imunidade e que por isso não devem servir de base para futuras decisões sobre o processo de vacinação. A decisão sobre a necessidade de uma terceira dose terá que ser tomada com base em dados da proteção que as vacinas continuam a manter contra a doença que é causada por esta infecção e não por dados serológicos. Temos que perceber se esse número de pessoas que adoece é aquele que se espera pelo facto das vacinas não terem uma eficácia de 100%, ou se não, ou se o número de pessoas que estão a adoecer é superior àquele que esperávamos pela eficácia das vacinas. A avançar numa primeira fase, a dose de reforço será apenas para os mais velhos, mas para já não há evidência de que seja necessária. Em alguns lares que podem ser mal ventilados, com proximidade de pessoas, isto pode ser uma das razões que fazem com que haja mais pessoas infectadas do que aquelas que seria esperado pela efetividade da vacina. E isto não significa que a vacina tenha uma efetividade diferente do que os tais 90%. 90% contra doença grave e morte, menos a evitar o contágio, entre 50% a 60% com a variante Delta.